Olá, bem-vindo e bem-vinda à disciplina de Planejamento Educacional e Processos de Trabalho na Secretaria Escolar. Eu sou Fabiano Santos, professor dessa disciplina, e gostaria aqui de fazer uma retomada dos conteúdos que nós discutimos até agora. No primeiro módulo, a gente discutiu sobre dois fundamentos importantes, que eram o planejamento e a política, como fundamentos basilares para o trabalho da Secretaria Escolar e do processo de ensino-aprendizagem. E esse debate foi um debate bastante aligerado, né? Hoje nós vamos fazer um debate mais aprofundado sobre o planejamento. Discutimos também sobre a questão da gestão e dos princípios da gestão democrática versus gestão gerencial e as interferências do Estado neoliberal sobre todo esse processo. Discutimos mais recentemente, no nosso último encontro, a relação entre ética e moral, o que é considerado ético, o que é considerado moral. Vimos que a moral são valores universais, enquanto a ética é a reflexão crítica desses valores, ainda que individual, estabelecendo normativas mais ampliadas e mais coletivas. Hoje nós vamos discutir um aspecto importante, que é o aprofundamento do planejamento escolar, e nesse aprofundamento, mais especificamente, o planejamento das rotinas escolares e administrativas. Naquele primeiro encontro, a gente discutiu os fundamentos, os princípios, o que é o planejamento. Vimos que o planejamento faz parte das nossas vidas cotidianas, né? Que o planejamento, ele nos acompanha desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. A gente está planejando ações que vamos realizar no dia a dia. Depois a gente viu que dentro da escola não é qualquer planejamento, mas é um planejamento que tem que ter intencionalidade, ou seja, é um planejamento que está articulado aos objetivos da escola, às finalidades escolares. E hoje nós vamos então debater como esse planejamento, que é um planejamento voltado para os objetivos e finalidades da escola, se relaciona com as rotinas escolares e administrativas do ou da secretário ou secretária escolar. Vamos lá? Bom, a importância do planejamento. Primeira coisa, retomando alguns aspectos que debatemos. O planejamento é um processo contínuo. Não tem um planejamento que vai ser realizado só num período. Todo dia que a gente entra na escola, que a gente atua na escola, a gente tem que fazer isso baseado em planejamento. Não podemos ser o trabalhador surpresa, aquela pessoa que chega e faz as coisas sem intencionalidade, sem planejamento, vai executando conforme as ações vão aparecendo. Nós não podemos ser como um bombeiro que vai apagando incêndios na medida que eles vão aparecendo. Eu, como professor, eu me envolvo em diversas atividades de diferentes naturezas, e se eu não tenho um planejamento para desenvolver essas atividades, uma organização para desenvolver essas atividades, eu fico ali o tempo todo, porque ações que parecem ser urgentes surgem a qualquer momento. E se eu sempre for resolver ações que são consideradas urgentes, ou por mim ou por outras pessoas, eu nunca vou fazer outras ações que estão deliberadas para a minha responsabilidade também. O processo de planejamento é contínuo. Ele requer de nós atenção contínua. Ele também é flexível, o planejamento. Então, claro, então, nesse mesmo exemplo, se surge eu estou aqui desenvolvendo uma atividade de lançamento de notas, mas apareceu uma questão importante, urgente de ser resolvida e precisa ser para hoje. Realmente precisa ser para hoje. Bom, vou ter que alterar meu planejamento. Né? Então, ele não é uma camisa de força. Não posso dizer, não vou fazer isso hoje porque não está no meu planejamento. Ele também é flexível, né? E, portanto, ele é dinâmico. Ele vai atendendo a demandas, ao mesmo tempo, ele não pode só atender a demandas, ele também tem que ter alguma lógica, né? Inclusive para você estabelecer o que é urgente e o que não é urgente, o que precisa ser feito a curto prazo, a médio, a longo prazo, e assim por diante. Você é o cérebro, você é o centro da secretaria escolar.
Sem você, a secretaria escolar não funciona. Portanto, sem você estabelecer o que é o prioritário, o que não é prioritário, como estabelecer regras, lógica de trabalho, sem isso, a secretaria não vai funcionar. Ou vai funcionar de forma caótica, sempre atendendo às questões imediatas e nunca olhando para as questões mais de fundo, como reestruturação dos processos técnicos e tecnológicos, por exemplo. Fundamental para a eficácia e qualidade do trabalho. Então, o planejamento ele é importante, porque sempre que a gente vai lidando de forma sem intencionalidade, a gente vai demandando ações que são demandadas pela urgência e não pelo planejamento. Impacta diretamente o desempenho da gestão educacional, envolve reflexão, análise e intervenção para aprimorar o ambiente de trabalho. Né? A gente precisa sempre refletir no planejamento. O planejamento, de preferência, sempre tem que ser feito coletivamente. Né? Se a gente está lutando por uma gestão democrática, a escola tem que fazer o planejamento. E a escola tem que envolver a secretaria no planejamento e colocar as demandas da secretaria dentro desse planejamento mais geral da escola. Então, ainda que a secretaria tenha um planejamento mais particular, específico, que corresponde à organização das suas demandas específicas, essas demandas têm que estar dentro de um processo mais amplo, que é o processo de gestão escolar. O texto do encontro de hoje vai dizer que nós temos 3 tipos de planejamento, né? O planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. São tipos de planejamento que atendem determinadas especificidades, né, características. O planejamento estratégico com uma visão mais intencional, o outro planejamento com uma visão mais tática e a outra com uma visão mais operacional. Bem, o planejamento também pode ser anual, semestral e diário, ou seja, esse planejamento ele pode corresponder a um período maior, um período mediano e um período diário. As 3 opções são importantes. Eu tenho que ter um planejamento do que eu vou fazer no ano, eu tenho que ter um planejamento do que eu vou fazer no bimestre, no semestre, e eu tenho que ter um planejamento do que eu vou fazer diariamente. Tá? Isso é muito importante. O planejamento também tem uma função não só de prever ações realizadas no futuro, mas também como um diagnóstico da realidade. O planejamento me ajuda a diagnosticar as coisas, a olhar para a realidade, entender o que é demanda, né, mais específica, demanda mais urgente, demandas mais relacionadas à função da secretaria ou da escola de uma maneira geral. Portanto, esse diagnóstico é muito importante. O planejamento e administração escolar também podem ser vistos como uma ferramenta de gestão democrática, como nós falamos anteriormente. Ele promove uma integração entre teoria e prática. Né? Quando a gente age sem planejamento, a gente age muito mais impulsionados pelo ímpeto da prática, por resolver os problemas no cotidiano de forma pragmática. Uma vez que, ao inverso disso, quando a gente envolve o planejamento dentro das nossas ações, a gente está envolvendo aspectos fundacionais, que são aspectos teóricos. Como desenvolver, como realizar aquela ação. Então, eu estou pensando sobre aquela ação. Estou teorizando sobre aquela ação. Eu consulto uma normativa, eu consulto um artigo, um texto para me orientar melhor sobre aquilo. Então, uma vez que eu prevejo o que eu tenho para fazer, eu me preparo para isso. Se eu não prevejo o que eu tenho que fazer,
eu não vou ter como me preparar para isso. Portanto, eu vou fragmentar a teoria da prática, a preparação e a fundamentação da minha prática. E aí eu vou usar a prática pela prática, apagando incêndio novamente, né? Esse não é o caminho. O planejamento também auxilia, né, na tomada de decisões e na definição das finalidades educacionais. Se é verdade que o planejamento me orienta na prática, me orienta como devo agir, é fundamento teórico para tudo isso, ele também me ajuda a definir o que pode, o que não pode, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, portanto, o objetivo final da minha ação, né? E com isso eu reflito qual é o meu objetivo final. Fortalece a organização escolar e a atuação colaborativa da equipe. Uma equipe que trabalha coletivamente, baseada num planejamento também coletivo, ela é muito mais fortalecida, né? Não é o secretário somente, mas é toda a equipe que trabalha com o secretário e com a secretária escolar que deve participar desse planejamento, que deve opinar sobre as ações, o que deve ser considerado como médio, como longo prazo e assim por diante, né? Mais uma vez, isso é fortalecimento de uma posição e de uma ação. Agora, entrando no aspecto do trabalho do secretário escolar ou da secretária escolar em relação ao planejamento, né? O secretário, como a gente já viu aqui, a secretária escolar é mais que um técnico. Lembra da relação que a gente já discutiu aqui sobre técnica, sobre pedagogização da técnica e assim por diante. Ele atua em diálogo constante com a direção. Se não atuar em diálogo constante com a direção, tem um problema aí. Se não há diálogo entre direção da escola e secretaria escolar, a gente não está conseguindo alcançar o objetivo do planejamento, né? Com a coordenação, com professores, alunos e comunidade. Lembra da mediação? Você é a mediação. Você é o mediador entre a comunidade, a documentação, né, as regras, o regramento da escola. É você que está ali fazendo toda essa mediação. Portanto, o teu papel é importantíssimo na escola. Ainda que, como nós vimos, ele é invisibilizado muitas vezes, infelizmente. O secretário escolar, a secretária escolar tem um papel social, educador, lida com pessoas em processo de formação, portanto, também educa. Quando uma pessoa chega ali e você trata com cordialidade, ainda que a urbanidade tenha faltado no tratamento para com você, você está ensinando. Você está mostrando que as pessoas devem ser tratadas com cordialidade, né? Quando você se nega a cometer um desregramento por ferir os princípios éticos e morais, você está ensinando que naquela escola não vale qualquer coisa, que para você, como funcionário escolar, não vale qualquer regra, ou a regra do clientelismo, ou a regra do favorecimento de uns em detrimento de outros. Que ali há princípios éticos e morais que são intransponíveis, inegociáveis. Esses tempos eu vi uma reportagem que me chamou muita atenção. Um ex-funcionário do Google viu um anúncio na internet da venda do domínio Google por valor irrisório. Não lembro o valor, mas o valor irrisório de $10, $15. Ele percebeu que aquilo ali não era uma jogada, não era uma falha técnica, era realmente o que estava aparecendo. Houve um problema, quer dizer, não era uma falha técnica, não era uma fraude, era uma falha técnica. Aquilo ali não era uma fraude, era uma falha técnica. Ele percebeu isso e resolveu comprar o domínio por $10. Ele comprou o domínio. A Google perdeu o domínio do google.com para aquele funcionário. Eticamente, não é? Ele exerceu
um posicionamento muito interessante, porque ele demonstrou para o Google que o problema, havia um problema, e que ele não queria se aproveitar daquele problema, ele só queria demonstrar que havia o problema. E logo depois ele devolveu o domínio para o Google, né? Sem pedir nada em troca. Inclusive, teve um recurso lá que depois mandou doar para instituições de caridade. Veja, isso é um compromisso ético baseado no planejamento, nos valores, né? Que lição que essa pessoa está apresentando para a sociedade, para as pessoas? Que existem valores que são inegociáveis, né? Que nem tudo envolve lucratividade, dinheiro, né? Que não se passa por cima de princípios para se aproveitar, mesmo que isso pudesse provocar a mudança radical da vida da pessoa. Ele poderia ter falado, não, eu não vou devolver, é meu, eu comprei de forma ética, entrar numa guerra judicial e ganhar bons milhões com isso. Certamente a justiça devolveria o domínio, mas certamente ele ganharia milhões com isso. Ele não quis isso. Portanto, é isso. É sobre isso que nós estamos falando quando eu estou debatendo aqui com vocês o nosso papel educador diante das situações que vão ocorrer no nosso dia a dia como secretário e secretária escolar, né? Temos que desconstruir estereótipos. O estereótipo de que funcionário público é paquidérmico, funciona de forma lenta, que o serviço público é ineficiente, né? Bom, só podia ser funcionário público, né? Não trabalha, não atende telefone, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falar, olha, eu estou aqui ligando para o lugar, para uma escola, e era uma escola privada. A pessoa disse, tá parecendo funcionário público que não atende telefone. A gente tem que superar essa imagem do servidor público ou do serviço público que é ineficiente, porque essa visão interessa ao capitalismo, interessa à empresa privada, interessa àqueles que querem estabelecer uma lógica gerencial para o serviço público. Temos que superar isso. Qual que é o contexto de atuação nosso diante de tudo isso, né? É uma composição da direção, diretor, vice-diretor, assistente pedagógico, assistente administrativo e secretário. Essa é a composição que se espera da direção escolar. E aí, cada papel é também um papel social e educativo. O secretário contribui para conhecimentos específicos e serviços que educam de forma peculiar, como eu exemplifiquei agora. Qual é a tua função enquanto secretário escolar dentro desse planejamento? Porque para planejar, eu preciso saber qual é a minha função. E saber a minha função significa estabelecer fronteiras entre o que é minha responsabilidade e não é minha responsabilidade. De tal maneira que isso também não crie muros intransponíveis, que eu não possa realizar uma atividade de apoio porque ela não faz parte das minhas atribuições. Eu atuo como coordenador de pós-graduação há algum tempo e eu percebo que em alguns casos, em alguns momentos, eu me deparei com essa situação. As pessoas dizendo, isso não é minha atribuição, isso eu não posso, não está nas minhas atribuições funcionais. Ok, concordo, e tudo bem, não preciso obrigar a fazer porque não está na atribuição funcional, mas até que ponto a gente não pode contribuir, colaborar com funções que não são minhas? Mas também eu não posso levar tudo e fazer o trabalho que não é meu. Então, tem que ter bom senso nesse caso, né? Mas vamos lá. Organização, arquivamento, emissão e atualização de documentos escolares. Isso tem que estar... São atividades que tem que fazer parte do teu planejamento, né? Você também é responsável por manter a documentação em ordem e acessível, trabalho integrado com a gestão da escola e equipe administrativa. O atendimento, né, diante dessas tuas tarefas, né, são algumas dessas tarefas, não são todas, certamente,
Você precisa olhar para o teu atendimento como uma situação de aprendizagem. Gosto de frisar isso. Você está ensinando as pessoas como deve ser feito, como deve se agir, né? Isso é muito importante. A relação afetiva e diálogo com os alunos, professores, deve ser sempre a tônica da atuação. O conhecimento da realidade e demandas da comunidade escolar. Você tem que ser a pessoa que conhece essas demandas. A autoridade nisso. Participação no planejamento e na execução do trabalho pedagógico. Se não te incluírem nesse planejamento, você vai se incluir, você vai fazer questão de participar. Você vai dizer, olha, numa gestão democrática que reza a legislação educacional brasileira pela LDB, eu devo fazer parte desse processo de planejamento e eu quero fazer parte desse planejamento, porque a escola é muito mais do que a secretaria e a secretaria é muito mais do que ações pontuais. Ela é meio, mas é meio para uma finalidade sem a qual não é realizada. Com isso, reforçando a ideia do secretário como um educador, né? O secretário vai atuar como mediador e articulador entre os diversos atores escolares. Desenvolve um olhar pedagógico sobre as necessidades da escola e da comunidade e atua para além do técnico, promovendo um ambiente favorável ao processo educativo. Você não é só um técnico. Repito, você é um educador, nas palavras do Paulo Freire. Como educador e técnico, precisa dominar os aspectos técnicos, mas também dominar os aspectos pedagógicos. Isso é muito importante. A sociedade capitalista vive numa organização do trabalho que é a organização do trabalho dividido tecnicamente. Aquela imagem do Charlie Chaplin que sai ao final de um dia de trabalho apertando parafusos imaginários, aquilo ali é a expressão mais cabal do trabalho e da divisão técnica do trabalho. A pessoa só sabe apertar botões. Esses tempos, uma aluna da pós-graduação disse o seguinte: eu morei no Japão e trabalhei numa esteira de produção. Um dia a esteira parou e eu só apertava o botão de uma coisa que eu não sabia o que é. E olha, ela disse isso. Eu apertava botões de uma coisa que eu não sabia o que estava sendo produzido. Então, como a esteira estava parada porque teve um problema técnico, eu resolvi andar pela esteira para ver o que estava sendo produzido lá no final. Porque eu não tinha a menor noção do que era. Ela foi andando e chegou e viu que era uma moto linda, maravilhosa, que ela não tinha a menor ideia do que era. Essa é a divisão técnica do trabalho. A pessoa se especializa em algo e só domina aquilo. E perde a noção do trabalho como um todo. O secretário não pode ser essa pessoa que só aperta o parafuso, que só sabe das coisas que envolvem a secretaria escolar. O secretário escolar tem que também estar envolvido em todos os trabalhos, em todas as decisões que envolvem a gestão escolar. Com isso, a gente consegue superar uma visão fragmentada da escola. Sem isso, não adianta falar em gestão democrática, porque aí é chover no molhado, como diz o ditado popular. É falar de coisas sem ter uma relação prática. Algumas competências e habilidades necessárias para o secretário escolar. Eficiência e organização para gerir documentos, informações, uma boa comunicação para atender e encaminhar demandas, capacidade de diálogo, resolução de conflitos e empatia, formação continuada e capacitação para aprimorar o trabalho pedagógico, são conhecimentos, competências, habilidades fundamentais para a secretaria escolar. E aí, diante de tudo isso, aquele debate que a gente vem estabelecendo, mas que eu não vou cansar de dizer, é preciso reconhecer o trabalho realizado pela secretaria escolar. Necessidade de valorizar o secretário, reconhecer o papel pedagógico para maior motivação e eficácia desse secretário, e uma capacitação técnica e pedagógica com investimento para a escola. Ou seja,
Quando eu invisto na formação desse secretário, dessa secretária, eu, escola, estou investindo no funcionamento dela, no melhor funcionamento dela. Então, não é só o professor que tem que ter semana pedagógica, não é só o professor que tem que ter formação continuada. Infelizmente é isso que acontece, mas a secretaria escolar também tem que ter, e vocês têm que lutar por isso. Tem que lutar por uma formação continuada, um programa de formação continuada estabelecido pela secretaria, pelo Estado, que você trabalha e atua, né? Concluindo, então, a gente percebe que o secretário escolar é um sujeito pedagógico, fundamental. Sua atuação integra aspectos técnicos e pedagógicos, contribuindo para a formação dos alunos, dos estudantes. A prática pedagógica do secretário deve ser reconhecida e fortalecida para o sucesso da escola. Esses aspectos são importantes porque eles apresentam uma conduta, né? Uma conduta política, uma conduta ética, mas principalmente uma conduta pedagógica, técnico-pedagógica, né? O secretário não é aquele que aperta parafuso, o secretário é aquele que auxilia na elaboração do projeto. E projeto que nós estamos falando aqui é o projeto educacional, é o projeto formacional dos estudantes, né? Nós, então, aqui concluímos essa aula apresentando aspectos importantes que são o planejamento da escola, o planejamento das atividades relacionadas ao trabalho do secretário e da secretária escolar. O secretário e a secretária escolar estão envolvidos em processos e procedimentos que envolvem questões como a organização da documentação, como a definição do planejamento de notas, lançamento de notas. Então, é um coração importante dentro da escola. Deve ser valorizado, como nós vimos até aqui, e a valorização também passa pela formação continuada desses profissionais. Com isso, a gente conclui, estabelece aqui o encerramento de mais um aspecto da discussão ao entorno dessa disciplina, esperando que vocês tenham aproveitado esse debate e me colocando à disposição para o que precisar. Até o próximo encontro. Até breve.